James Hunt e Jochen Maes, apesar de serem companheiros de McLaren na década de 1970, os dois pilotos nunca se bicaram. O estopim desse mal-estar aconteceu no GP do Canadá de 1977. Hunt chegou a dar uma volta em Jochen Maes, mas os dois colidiram e o inglês teve que deixar a corrida. Bastante irritado, James Hunt saiu do carro e ficou na pista mostrando o punho para o alemão a cada passagem dele pelo trecho da batida. Além disso, James chegou a agredir um fiscal e acabou multado. O fato deixou o clima na equipe muito tenso até o fim da temporada da Fórmula 1. Nelson Piquet e Eliseu Salazar. Nelson Piquet nunca foi de meias palavras ou de levar desaforo para casa. Mas nada teve a magnitude do que aconteceu em Hockenheim no dia 8 de agosto de 1982, após ser tirado da corrida pelo retardatário Eliseu Salazar. O então campeão mundial perdeu as estribeiras e partiu para cima do chileno, a quem agrediu com socos e pontapés. No momento do acidente, na 18ª volta do GP da Alemanha, Piquet liderava a corrida e tentava abrir o máximo possível dos adversários antes do pit stop programado pela Brabham para reabastecimento e troca de pneus. A irritação de Nelson foi tão grande que ele nem se preocupou com o fato de Salazar ainda estar de capacete. Porém, o próprio Piquet admitiu mais tarde que seu motor iria quebrar algumas voltas depois. Michael Schumacher e David Coulthard. Na volta 25 do Grande Prêmio da Bélgica de 1998, Schumacher chegou no companheiro de Mika Hakkinen na McLaren, David Coulthard, para dar uma volta em cima do escocês. Com uma requisição de Jean Todt, chefe da Ferrari, feita a Ron Dennis, chefe da McLaren, Coulthard já sabia que o alemão se aproximava. No entanto, Schumacher acabou cometendo um erro no procedimento da ultrapassagem e acertou o rival. Furioso, o alemão guiou até o box da Ferrari com 3 rodas enquanto Coulthard, sem a asa traseira, ia logo atrás. Schumacher não pensou 2 vezes, entrou na garagem, atirou o volante de seu carro para fora, saiu e foi à caça de Coulthard. Ele chegou a empurrar um membro de sua equipe, e quando chegou aos boxes da McLaren foi contido pelos mecânicos enquanto dizia para o escocês: "Você está querendo me matar." Ayrton Senna e Ed Irvine. Ed Irvine foi chamado pela Jordan para correr o Grande Prêmio do Japão de 1993, em Suzuka. Depois da prova, Irvine foi interpelado por ninguém menos do que Ayrton Senna, que reclamou por ter sido atrapalhado por Irvine, retardatário. Irônico, o irlandês disse que o brasileiro estava lento, tirando do sério o tricampeão que desferiu um soco no estreante. Irvine seguiu na Jordan em 1994, mas continuou aprontando. Logo na primeira corrida, no Brasil, causou uma confusão envolvendo 4 pilotos. Pior para Jos Verstappen da Benetton, que saiu voando, mas não se machucou. Irvine foi suspenso por 3 corridas. Kyle Busch e Rick Stenhouse Jr. se desentendem e trocam socos. A All-Star Race da NASCAR, disputada em North Wilkesboro, terminou com a quebra do jejum de Joey Logano, que não havia vencido uma corrida sequer em 2024. No entanto, enquanto o piloto da Penske concedia entrevista ao evento, uma confusão generalizada roubou a cena no paddock, com Rick Stenhouse Jr. e Kyle Busch indo às vias de fato envolvendo membros das equipes Richard Childress e JTG Daugherty. Tudo começou ainda na pista. Nas primeiras voltas, Rick Stenhouse forçou uma ultrapassagem e espremeu Busch no muro. Instantes depois, o veterano revidou com um toque na traseira, empurrou o rival na parede e causou seu abandono. Inconformado com a atitude do veterano, Stenhouse aguardou a chegada de Busch no motorhome da RCR até o fim da prova e imediatamente cobrou o rival. A conversa não rendeu frutos, Rick se irritou e tentou dar um soco em Kyle. A partir daí, a confusão se tornou generalizada e membros das duas equipes passaram a se envolver. Fúria no kart. 7 meses após Luca Corberry protagonizar cenas lamentáveis durante a etapa do Mundial de Kart, a FIA, Federação Internacional de Automobilismo, por meio de seu Tribunal Internacional, decidiu suspender o agora ex-piloto de competições e atividades ligadas à entidade pelos próximos 15 anos. Em publicação oficial,
a entidade afirmou que as atitudes protagonizadas por Corberry violaram vários artigos dos estatutos da FIA, do Código de Boa Conduta e regulamentos do Campeonato Mundial de Kart, declarando o ex-piloto italiano como total e completamente culpado. Na ocasião, Corberry disputava a etapa do Mundial pela categoria Case em Lonato, na Itália. Irritado por abandonar a corrida após um acidente, arremessou o para-choque do próprio kart contra Paolo Ippolito. Em outra cena que também viralizou nas redes sociais, foi possível ver Luca e o pai dele agredindo Paolo após o encerramento da prova. No dia seguinte ao ocorrido, Corberry anunciou sua aposentadoria do automobilismo, aos 23 anos de idade. Uma discussão seguida de tapas e empurrões aconteceu no final de semana do GP de Fórmula 1 do Canadá de 1982, em Montreal, protagonizada pelos brasileiros Chico Serra e Raul Boesel. Em um momento durante a classificação, na véspera, assemelhou-se a uma luta de MMA, quando Chico Serra, então piloto da equipe Fittipaldi, foi tirar satisfações do compatriota e amigo Raul Boesel, marche. Serra alegou que Boesel o atrapalhou propositalmente durante a tomada de tempos, em uma época em que 26 carros se classificavam, entre 29 inscritos. Em caso mais recente, Max Verstappen aplicou empurrões em Esteban Ocon no GP do Brasil de 2018. O holandês ficou irritado após um toque com o francês, que o tirou da liderança da corrida. Na ocasião, o francês, retardatário, tentou tirar uma volta do holandês, líder, e os dois se chocaram. Após a prova, Max tirou satisfações, houve empurrões, e o holandês da RBR recebeu uma pena comunitária. Ocon jura que o episódio ficou para trás. Briga nas 500 milhas de kart repercute na imprensa internacional. 500 milhas de kart, evento festivo realizado entre, sobretudo, automobilistas brasileiros. Mas a festa sofreu um forte golpe. Os pilotos Rodrigo Dantas, da equipe de Felipe Massa, e Tuca Rocha, da equipe de Thiago Camilo, trocaram socos na pista. Eles lutavam pela vitória, mas se desentenderam e partiram para a agressão física. Como punição, eles e todos os pilotos de suas respectivas equipes foram desclassificados. Desde sábado o lance tem sido compartilhado nas redes sociais, mas também repercutido por veículos internacionais. Impossível não mencionar o dia em que Matt Kenseth correu atrás de Brad Keselowski para promover a pancadaria na garagem em Charlotte, na temporada 2014. A etapa de Charlotte da NASCAR foi marcada por brigas entre pilotos provocadas pela postura de Brad Keselowski durante a corrida. Campeão da Sprint Cup em 2012, o piloto de 30 anos estava fora de controle neste fim de semana, espremeu Matt Kenseth no muro, tentou rodar Denny Hamlin e depois bateu propositalmente em Kenseth e Tony Stewart após o fim da corrida. Irritadíssimo, Kenseth partiu para cima do rival nos boxes e pegou o adversário de surpresa pelas costas. Os dois se engalfinharam e a briga precisou ser apartada por mecânicos das equipes Penske e Joe Gibbs. O que deixou Kenseth mais irritado foi o fato de ter sido acertado por Keselowski na volta de retorno ao pitlane após a corrida, quando não estava mais usando Hans, protetor de pescoço e coluna. Bem-vindo! Deixe seu like e se inscreva para mais vídeos incríveis.